Que a graça e a paz do Deus Todo-Poderoso seja contigo e com todos os teus. Aqui quem vos fala, Pastor Ricardo, do canal Vaikra Adonai I.A. No vídeo de hoje nós vamos aprender um pouco sobre o tríplice ensino de Paulo no tocante à nossa caminhada cristã, no tocante ao memorial da Santa Ceia. Para isso, eu peço que, se possível, você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, o qual nos fala a poderosa palavra do Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Amados e amadas, nós estamos diante de um dos textos mais lidos, porém também um dos poucos entendidos por muitos e muitos irmãos que congregam e até mesmo por líderes, dirigentes e pastores. Lido porque é o texto base, né? Bastante lido porque é o texto base do memorial da Santa Ceia. Pouco entendido porque até mesmo dirigentes e pastores passam por este versículo sem que possam entender o tríplice ensino contido aqui neste pequeno versículo. Eles passam por este versículo sem que entendam o tríplice ensino de Paulo. Porém, quando nós nos aprofundamos neste texto, nós veremos que ele nos fala de relacionamentos. E relacionamentos, amados e amadas, que devem ser entendidos e sabidos pela igreja. Relacionamentos que a igreja precisa entender em sua profundidade. A igreja precisa entender a relevância destes relacionamentos para a nossa caminhada cristã, para a nossa vida espiritual e também para a nossa vida secular. O primeiro ensino no tocante ao tríplice ensino de Paulo é: porque eu recebi do Senhor. Todos nós sabemos, queridos e queridas, que Paulo ele teve um chamado diferenciado. Todos nós sabemos que os escritos da palavra do Eterno, eles nos mostram com clareza que Paulo ele não caminhou com Jesus. Paulo ele não presenciou os milagres de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo não recebeu de Jesus, ainda aqui em vida terrena, ele não recebeu de Jesus os ensinamentos concernentes à pregação, concernentes ao anúncio da boa nova. Então, nós vemos claramente que Paulo ele tem um chamado diferenciado, né? E Paulo recebe, queridos e queridas, esse chamado em particular. Paulo recebe esse chamado de uma forma extraordinária e de uma forma também extraordinária. Ele recebe todos os ensinamentos diretamente de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, queridos e queridas, nós podemos ver com clareza que Paulo ele tinha um relacionamento íntimo e verdadeiro com Deus. E através deste pequeno texto, deste pequeno versículo, Paulo também quer nos ensinar que também nós temos que termos este relacionamento íntimo, este relacionamento verdadeiro com o nosso Senhor Jesus Cristo. Percebam que não muito diferente de Paulo, também nós tivemos um chamado diferenciado, porque nós não caminhamos com Jesus, nós não presenciamos os seus milagres, mas nós sabemos e cremos no seu poder, na sua autoridade, no senhorio que ele tem para com as nossas vidas. E isso se chama também relacionar-se com Deus, e é justamente este relacionamento verdadeiro que Paulo nos ensina, é justamente este relacionamento verdadeiro que Paulo quer que nós tenhamos para com Jesus. Então, nós aprendemos que no tríplice ensino de Paulo, o primeiro relacionamento é um relacionamento com Deus. O segundo relacionamento, porque o que também vos ensinei.
Queridos e queridas, pode um eletrodoméstico funcionar sem que ele esteja conectado à rede elétrica? Com certeza não. Da mesma forma somos nós. Se nós não estivermos em concordância, se nós não estivermos em comunhão com o nosso próximo, nós também não podemos dizer que somos cristãos. Percebam, amados e amadas, que desta mesma forma, se nós não estivermos aqui em conexão com o nosso próximo, nós não somos igreja gloriosa. Se nós não estivermos em comum união com o nosso próximo, nós não somos imagem e semelhança de nosso Senhor Jesus Cristo. E precisamos, verdadeiramente nós precisamos estar unidos ao nosso próximo, não somente aos da congregação, mas também todos aqueles que nos cercam, todos aqueles que fazem parte do nosso lar, da nossa casa, da nossa caminhada. Nós temos que andar em comum união com essas pessoas. Paulo aqui, ele está nos falando de um relacionamento, amados e amadas, verdadeiro, de um relacionamento íntimo. Paulo está nos dizendo com clareza, percebam que ele expressamente diz: o que também vos ensinei. Ou seja, Paulo aqui está nos direcionando a nós termos uma conexão verdadeira com o nosso próximo. Paulo está nos direcionando aqui a nós sermos como aquele aparelho, o aparelho eletrodoméstico. Por quê? Porque para que este aparelho possa mostrar, né, todo o seu potencial de funcionamento, ele precisa da rede elétrica. Assim também como a rede elétrica, ela precisa deste aparelho para que ela possa mostrar, né, o seu poder, a sua força de fazer mover e criar energia. Da mesma forma somos nós, né? Assim, desse mesmo tipo, temos que ser. O que significa dizer, amados e amadas, que eu e você nós precisamos do nosso próximo. Nós não podemos andar nesta vida, neste mundo, sozinhos. Nós temos que termos este relacionamento. Paulo aqui está nos falando de um relacionamento fraternal. Paulo aqui está nos falando de um relacionamento horizontal. Paulo aqui está nos falando de um relacionamento verdadeiro, de uma comum união. E comum união no original grego é koinonia. Então nós temos que termos este relacionamento horizontal com o nosso próximo. Ou seja, quando nós olhamos o horizonte ao longe, por mais altos e baixos que ele possa ter, ele se nivela. Assim também tem que ser a igreja. Dentro da igreja não pode existir o maior e o melhor. Dentro da igreja não pode existir aquele mais sábio. Não, amados e amadas. Todos nós temos que nos colocarmos no mesmo patamar. Todos nós temos que nos nivelarmos. É assim que Jesus quer que nós hajamos. Por quê? Porque o maior e o melhor, porque o mais sábio, o único e verdadeiro sábio, ali é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós podemos ver que no tríplice ensino de Paulo, o segundo relacionamento é o relacionamento com o próximo. É um relacionamento íntimo e verdadeiro com o nosso irmão. No tríplice ensino de Paulo, o terceiro ensinamento é: na noite em que foi traído. Queridos e queridas, Paulo, neste momento, nos ensina algo poderoso. Porque enquanto o primeiro e o segundo relacionamento, eles têm que ser abraçados por cada um de nós, este terceiro relacionamento aqui, ele é um relacionamento abortivo, ele é um relacionamento que tem que ser repudiado por nós. Enquanto que o primeiro e o segundo relacionamento, nós temos que agarrá-los com unhas e dentes. Este aqui nós temos que aboli-lo do nosso meio, temos que aboli-lo de dentro de nós. Por quê? Porque quem trai não ama. Quem trai não há nele verdade alguma. Quem trai, não existe nele ali um relacionamento, uma fidelidade.
E fidelidade é o que Jesus está querendo de cada um de nós. Paulo aqui está nos ensinando que nós temos que nos afastarmos cada vez mais deste mundo. Vivermos nele, sim, vivermos nele, mas não praticarmos o que ele pratica. Então, no tríplice ensino de Paulo, o terceiro relacionamento é: nós não podemos nos relacionar com o mundo. Nunca, jamais. Percebam que Paulo ele vai terminar o versículo apontando para o pão. Por quê? Simplesmente porque o pão, queridos e queridas, aqui no tocante a esta palavra, é o pão verdadeiro, é o pão que nos dá vida, é o pão que nos dá vitória, é o pão que nos alimenta espiritualmente, que nos fortalece, que nos vivifica, e este pão é nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, cada um de nós temos que verdadeiramente nos direcionarmos a este pão. O nosso foco, a nossa meta, a nossa direção tem que ser o pão que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus vos abençoe na pessoa de nosso Senhor Jesus. E a você que está passando por aqui pela primeira vez, peço que, se possível, você analise o nosso conteúdo e venha fazer parte desta